Bom dia, hoje são 6 de julho de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Esta edição aqui é de ontem, terça-feira, dia 5 de julho de 2016. Aqui está, na página Cidades, aqui está a matéria. Na página Cidades está escrito assim o título: A imobilidade que trava o dia a dia do brasiliense. Trata-se aqui da greve nos transportes públicos, da greve nos ônibus e da greve no metrô, aqui em Brasília. Muito bem, veja aqui embaixo a outra matéria, ó. Olha o título dela aí. Olha o título dela aí, ó. Não tem nem ônibus, nem metrô, não é isso? Não tem, olha aí. Não tem nem ônibus, nem metrô. Muito bem. Será que há algum erro de língua portuguesa aqui? No finalzinho desta matéria aqui, não tem nem ônibus, nem metrô? Será que há algum erro aí de língua portuguesa? Ou a expressão está correta? Vamos ver agora. Vamos ver isso agora, né? Muito bem, aí no Correio Brasiliense. Veja aqui. Coloquei no quadro, né, o título daquela matéria, né? No Jornalística. Não tem, lá está escrito assim: não tem ônibus nem metrô. Há algum erro aí de língua portuguesa ou não? O que você me diz aí? Há algum erro aí de língua portuguesa ou não? Ah, existe um erro aí. E vou logo ser direto. Existe um erro aí. Será que o erro está aqui na acentuação da palavra metrô, que mudou com a reforma ortográfica? Será que não é mais acentuado o metrô? Ou será que não é mais acentuado aqui o vocábulo ônibus? Não, tudo certinho. Ônibus com acento, metrô com acento. O erro aqui é o verbo, aqui está. Aqui está o erro nesta oração. Aqui está o erro. É o verbo ter. O verbo ter, aqui está. Ter. O verbo ter não pode ser usado no sentido de existir, no sentido de haver. E aqui está. Quando é que nós sabemos que o verbo ter tem o sentido de existir, de haver? Ora, é simples. Basta substituir o verbo ter pelo verbo existir ou pelo verbo haver. Se couber o verbo existir, o verbo haver, aí o verbo ter está empregado erroneamente. E aqui cabe o verbo existir. Eu digo assim, ó, não existe ônibus nem metrô. Aí sim, a oração estaria correta. Ou então, eu poderia dizer assim: não há, olha aqui o verbo haver, não há ônibus nem metrô. Aí estaria correto. Portanto, aqui o erro é o verbo ter, no sentido de existir e no sentido de haver. Muito bem, aí está o erro na matéria jornalística, o erro de língua portuguesa. Agora aqui uma breve explicação. Carlos Drummond de Andrade foi um grande poeta brasileiro, né? Nascido em Itabira, Minas Gerais. Muito bem. Faleceu em 1987. Uma das poesias de Carlos Drummond de Andrade está aqui. Ela começa assim, apenas o início. Diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho.
tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eis aí um pedacinho da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Muito bem. Veja aqui que o verbo ter, olha aqui, ó, verbo ter, usado aqui por Carlos Drummond de Andrade no sentido de existir e de haver. Olha aqui, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu posso substituir este verbo ter pelo verbo existir. No meio do caminho existe uma pedra. Ou então pelo verbo haver. No meio do caminho há uma pedra. Logo, o Carlos Drummond de Andrade cometeu aqui o mesmo erro, empregando o verbo ter no sentido de existir. O mesmo erro que está aqui. Agora, e ele continua, o Carlos Drummond, dizendo, ó, tinha uma pedra no meio do caminho, ou seja, errou de novo. Tinha uma pedra, errou de novo. E no meio do caminho tinha uma pedra, errou de novo. Aqui deveria ser ou o verbo existir ou o verbo haver. Agora vem a pergunta, será que o Carlos Drummond de Andrade errou mesmo por falta de conhecimento dessa, vamos assim dizer, por falta de conhecimento dessa regência aí do verbo, por causa do desconhecimento da natureza do verbo ter, no sentido de existir, de haver? Será que o Carlos Drummond de Andrade errou aí? Não, ele não errou. O Carlos Drummond de Andrade colocou aqui o verbo ter de forma indevida porque ele era um crítico, ele criticava muito o rigorismo, o rigor das gramáticas. O Carlos Drummond de Andrade, ele criticava o exagero das gramáticas e para ele exigências gramaticais absurdas, que não havia razão de ser. Ele criticava isso. Então ele colocou aqui, de propósito, o verbo ter de forma irregular, no sentido de existir e de haver. Ele colocou aqui de propósito só para contestar, criticar o rigor das gramáticas. Portanto, aí, mais uma aula de língua portuguesa. Muito obrigado.